Olá, começa mais um Rede Cabeças aqui pela UX TV, canal de identidade, emissora parceira do canal Futura. A polêmica medida provisória 746/2016, a tão famosa reforma do ensino médio, já foi para o Congresso e segue para ser votada. A questão é, a reforma, ela pode ser positiva para a estrutura do ensino médio ou ela é capaz de aprofundar ainda mais os problemas da formação educacional do país? É sobre isso que a gente discute a partir de agora. As opiniões contrárias e favoráveis a essa reforma têm gerado muitas polêmicas e discussões. Mas, afinal, o que muda para valer? É sobre isso que a gente vê agora nesse material. O que muda com a medida provisória 746/2016? Turno integral. As escolas passam a ser de turno integral, de 800 para 1.400 horas por ano. Base curricular. O conteúdo obrigatório será definido pela Base Nacional Comum Curricular. Currículo flexível. Das 1.400 horas anuais, no máximo 1.200 serão de conteúdo da base curricular. Segundo o Ministério da Educação, metade da grade será de livre escolha do aluno entre 5 ênfases: linguagens, matemática, ciências da natureza, ciências humanas e formação técnica e profissional. Disciplinas obrigatórias. Os currículos devem abranger obrigatoriamente língua portuguesa, matemática, conhecimento do mundo físico e natural e da realidade social e política. O estudo da arte e educação física passa a ser opcional segundo a medida provisória. Porém, a intenção do MEC é que seja incluído na base curricular. A língua inglesa passa a ser obrigatória. Hoje, há exigência de oferta de um idioma estrangeiro, mas pode ser espanhol. Mudança referente aos professores. A medida provisória permite profissionais com notório saber reconhecido pelos respectivos sistemas de ensino para ministrar conteúdos de áreas afins à sua formação, ou seja, amplia a possibilidade de contratação e diminui a exigência de conhecimentos específicos na formação dos professores. Antes, educadores precisavam de diploma técnico ou superior em área pedagógica ou afim. Tá aí, segundo a Agência Senado, as regras devem ser implantadas a partir do primeiro semestre de 2017. Para essa discussão, a gente recebe hoje os convidados. O professor Jonathan Saldanha, que é professor de História e especialista em Educação e também professor do ensino médio. O professor Gerald Maurício Fonseca, que é doutor em Educação Física, professor da licenciatura de Educação Física da Universidade de Caxias do Sul e professor municipal de ensino daqui de Caxias do Sul. Nós recebemos também a Gabriela Rodrigues, que é estudante do ensino médio de Caxias do Sul, e a professora Nilda Stecanella, que é doutora em Educação e professora da Universidade de Caxias do Sul e professora aposentada da Rede Municipal de Caxias do Sul. Sejam todos bem-vindos e bem-vindas. Eu começo já perguntando para vocês, ok, é possível que haja de fato essa reforma do ensino médio, mas o que isso significa? Bom, eu acho que essa reforma, ela vem dentro da própria lógica do atual governo, que é não pense em crise e trabalhe, né? Não pense, né? Já dizia Freire, né, que só ler que Eva viu a uva é muito pequeno, porque nós precisamos colocar a Eva no seu contexto social, saber quem produz e quem lucra. E tirando alguns saberes necessários, faz com que a gente não crie uma educação que seja uma educação crítica e reflexiva sobre a própria realidade dos educandos e também para compreender a sua própria realidade, né? É o que eu vejo assim de mais cruel nesse momento. E já dizia Freire também que seria ingênuo a gente acreditar que as classes dominantes fariam uma educação que atuasse para fazer com que esse aluno consiga entender a sua realidade e, a partir disso, transformá-la. Bem, Douglas, acho que eu concordo com boa parte do que você coloca, mas nós não podemos esquecer o contexto de influência dessa medida provisória. Quer dizer, o ensino médio vem passando por uma crise já há algum tempo e ele é resultado, quer dizer, como nós chegamos ao ensino médio e há discussão e reflexão sobre o que se passa no ensino médio.
Nós estamos vivendo um processo de democratização da educação básica. Nós temos, em números muito gerais, quase 100% de garantia do acesso à educação básica no país. E desde 2013, a extensão da educação básica dos 4 aos 17 anos, com uma escolarização obrigatória de 14 anos de escola. Isso nós conquistamos no nosso país somente no século XXI, coisa que países da Europa tiveram essa conquista, tiveram esse direito garantido ainda no século XIX. Então, essas coisas são muito recentes. Então, aquela crise que nós tínhamos nos anos finais do ensino fundamental e que ainda temos em alguma medida, ele se transfere para o ensino médio. E o que se passa no ensino médio? Nós não temos tido uma adesão tão positiva dos jovens. Depois nós vamos ouvir a Gabriela, né, para ver, nada melhor do que escutarmos os jovens sobre o que é viver essa fase da vida e o que é experienciar esse tempo de escolarização. Bem, essa crise no ensino médio, ela se faz por conta de que a juventude almeja coisas. Ela está inserida numa sociedade de consumo que vende a possibilidade de ter bens e que essa juventude, não tendo como se manter, ela fica com uma certa frustração. Então, há uma necessidade de inserção no mundo de trabalho. E o que nós observamos, essa evasão que nós temos no ensino médio, e também uma evasão muito elevada, e também uma qualidade que não, digamos assim, não atinge a meta estabelecida, né? O IDEB reforçou os 3,7 e a meta era 4,3, né? Então, não conseguimos elevar a qualidade. Então, há um grupo, né, muitos grupos no país pensando alternativas para o ensino médio, mas sem desconsiderar a escuta de quem faz o ensino médio, que são os professores, e quem vive o ensino médio, que são os próprios jovens. Então, essa medida provisória, ela vem polêmica, complexa, num período em que se está discutindo essas alternativas e que já se tem algumas alternativas positivas, algumas práticas afirmativas. Então, ela tem, a par da forma como foi encaminhada, né? Quer dizer, de definir política educacional através de medida provisória. Então, a par disso, ela tem, no mínimo, os 3 pontos polêmicos que já foram apresentados, né? Que é essa questão das ênfases, que é a questão da docência, né? Uma interferência na docência, na formação inicial de professores e na atuação profissional, com a questão do notório saber, que adentra a escola por conta de não necessariamente ter formação de professores. Isso também potencializa a terceirização da educação. Né? Então, é um caminho à privatização da educação pública. E a sonegação de um direito, de mais um direito sonegado, que é a questão da formação do conhecimento nas suas múltiplas dimensões. Então, mesmo que haja a possibilidade de escolha de algumas disciplinas para compor um currículo que esteja mais próximo às competências, às necessidades, aos desejos de cada jovem, as gerações de informações não podem prescindir de uma formação ética, de uma formação estética, de uma formação política, de uma formação científica, de uma formação integral. Okay. E o último ponto que talvez a gente possa jogar aqui na mesa para que os demais participantes comentem é a questão da formação integral, da ampliação da jornada, da carga horária, né, da ampliação da carga horária. Nós não podemos olhar para isso sem termos o histórico da estrutura, da infraestrutura das escolas que nós temos hoje, especialmente das escolas públicas. Ok. Professor Gerard. Eu acho que nós só temos uma única certeza, da forma como está, não pode continuar realmente. São muitos problemas que se apresentam, né? Acho que a Nilda fez um apanhado realmente muito interessante. Porém, Jonathan, nós temos que entender que claro, acho que a forma como ela foi apresentada através da medida provisória não era o melhor caminho. Porém, temos que entender o quadro político, claro, esse governo tentar mostrar alguma coisa mais concreta e rapidamente. Mas a gente não pode esquecer que ela já estava sendo gestada há muito tempo e sendo discutida há muito tempo, né?
Então, também não podemos colocar politicamente a pecha, na realidade, que foi o atual governo do Temer, enfim, que está tentando implantar uma reforma nesse sentido, né? Mas são muitos problemas que nós temos, né? E a reforma realmente ela tem que ir ao encontro do que os jovens anseiam em termos de conhecimento, de construção de conhecimento, né? O aspecto econômico a Nilda colocou muito bem, né? A nossa sociedade é uma sociedade de consumo, é um país capitalista. Então, esse dilema, na realidade, se enfrenta muito no cotidiano da escola, associado ao fato de que o ensino formal dentro da sala de aula não atende mais às expectativas do aluno, o conhecimento, que na realidade muitas vezes não é conhecimento, mas sim a transmissão apenas de algumas informações, né? Não atendem mais o interesse, porque as informações ele busca em qualquer momento, na internet, no seu telefone celular, na hora que o professor está falando, em qualquer construção. E, claro, a proposta do governo também ela vai enfrentar um grande dilema, que é a base, que é a infraestrutura. Nós não temos uma infraestrutura adequada para atender um dos princípios, que é a ampliação da jornada, a escola de turno integral, vamos chamar dessa forma, nesse sentido. Então, são muitos pontos a serem atendidos para uma situação, para não dizer caótica, realmente conflitante dentro das várias áreas. Ok. Gabriela. E você, que análise você faz, inclusive, do ensino médio, você que é estudante? Como foi falado, né, o ensino médio ele realmente precisa mudar, porém essa não é a medida mais, não é a melhor, né, medida. E quando nós mudamos o ensino, mudamos a educação, é preciso sim ter o diálogo, né, e realmente o ensino ele não comporta, ele é algo chato tu ficar sentado, né, escutando alguém falar algo que você pode buscar em outros meios, e isso se torna repetitivo, fazendo com que há uma evasão muito grande dos estudantes, né? E também tem a questão do aumento da carga horária, que quando o Tarso, aqui no Rio Grande do Sul, pôs o ensino médio politécnico, houve também uma polêmica, que era o fato de aumentar um período, né? Ele botou mais uma matéria, que era o seminário integrado, e as escolas elas decidiam ou aumentar um período de manhã ou fazer no turno inverso. Isso também ficou difícil, e é difícil até hoje para o jovem, né? Que precisa trabalhar, e justamente por causa do capitalismo, que é, né, tu absorver essas coisas, né? Tu absorver as coisas, os objetos. Isso reflete, né, no ser humano, e nós não iremos ver mais o ser humano, né, não será obrigatório ver o ser humano, a ética, o que eu estou fazendo como sujeito, né, a partir dessa medida provisória. Ótimo. Gente, infelizmente a gente tem que fazer um breve intervalo, viu? Mas a gente em seguida volta debatendo mais sobre a reforma do ensino médio. Até daqui a pouco. Voltado ao resgate das tradições do Rio Grande do Sul, o Terra apresenta a cultura gaúcha, a música nativista e seus melhores intérpretes e grupos musicais. A música e a poesia se encontram nesse galpão de estância, retratando as autênticas manifestações sul-riograndenses, com a apresentação de Omair Trindade. Terra, todos os domingos às 10 da manhã, na UX TV, canal de identidade. Estamos de volta com mais um Rede Cabeças aqui pela UX TV, canal de identidade, emissora parceira do canal Futura. Hoje debatendo sobre a reforma do ensino médio, a tão polêmica reforma do ensino médio. A gente foi às ruas escutar as pessoas se elas sabem o que é essa reforma e se elas são a favor ou contra. A gente assiste esse material agora. Sabe o que é a reforma do ensino médio que tanto estão falando? Eu ouvi falar, mas não prestei atenção, ouvi falar bem pouco. Não? Não. É exclusão de algumas matérias, né, que dá para ser votado. Para quem está estudando hoje, seria a melhor maneira dele seguir em frente naquilo que ele pretende fazer. Desde já não concordo, porque são matérias de extrema importância para os adolescentes, né, principalmente educação física, artes, que são disciplinas que eles necessitam para se desenvolver. Estou no ensino médio, terceiro ano.
E hoje tu tem todas as disciplinas, né? Sim, todas normalmente. E tu acha todas elas importantes? Olha, sinceramente eu acho, porque querendo ou não, a gente, uma hora ou outra na vida a gente vai precisar, a gente vai ocupar na vida e eu acho importante todas elas. O que, por exemplo, do que tu aprendeu lá no colégio que hoje foi pra tua vida, assim, tudo foi importante mesmo? Eu acho que sim, porque tu precisa ter pelo menos uma noção básica, né, daquele tipo de raciocínio, digamos assim, mesmo que tu não vá usar especificamente aquilo. E daqui a pouco tu tá no ensino médio e tu quer ter essas disciplinas também, né? Quero, porque se a gente quer ser alguém na vida, tem que saber, no mínimo, história, tem que saber se expressar em artes, fazer educação física, tudo isso. Acha que tem que mexer no ensino médio, algumas reformas precisam ser feitas. Sim, precisa, eles não sabem nem que a história tem que continuar. Nós estávamos falando hoje, história antiga, história atual, tudo. Eles não sabem nem o que era Getúlio Vargas. E a gente estudava tudo isso. Na tua opinião, se a reforma passar e, de fato, essas disciplinas saírem da grade comum lá, qual é a consequência, na tua opinião, de tudo isso? Acho que as pessoas vão ficar mais ignorantes ainda, tipo, elas não vão ir atrás dessas matérias, elas não vão pesquisar. E daí vai faltar uma parte, assim, da educação, né? Aí, uma das grandes polêmicas que até teve muita repercussão nas redes sociais, porque atletas se manifestaram o contrário a essa reforma. O que você pensa sobre isso, professor? Pelo fato de não ser mais obrigatório, por enquanto, pelo menos, até que eles decidam algo. Bom, a educação física, na realidade, ela vem perdendo espaço dentro do contexto escolar. Essa é uma realidade que a gente não pode negar, né? Associada a vários fatores, né? Ela vem perdendo espaço de tempo, uma vez por semana. Algumas escolas criam um turno contrário, os alunos, para preencher. Se nós analisarmos isso, né, consequentemente, é reflexo justamente dessa desvalorização dessa disciplina, deste conteúdo na formação do sujeito. Claro que outros fatores levam a isso, né? O acesso a várias formas de praticar esportes ou atividade física e esportiva fora do contexto escolar, extramuros, né? Então é uma realidade que existe. Então, estudos já apontam, né, que os adolescentes, por exemplo, não fazem educação física, porém praticam esportes num clube, numa escolinha, e na aula de educação física ficam sentados, olhando o celular, conversando com os colegas, ou o professor, na realidade, dá o que nós chamamos de largobol, quer dizer, larga ali, joga bola. Então, há um conjunto de fatores que leva a isso. Eu sei que serei muito criticado, mas eu, na atual conjuntura, nesse desenho da educação física, como ela está, ela pode ser optativa, como é a proposta, enfim, quer dizer, cada escola, de acordo com a escola, enfim, porque ela não vai alterar em nada a vida do estudante na atual conjuntura, da forma como ela está desenhada. Agora, nós enfrentamos um problema sério no Brasil, que é de saúde pública. E aí vem a grande discussão, que é essa base, que quando a educação física entrou na época do governo Vargas, a primeira vez, ela tinha uma identidade, tanto na época de Vargas quanto no governo militar, né? Ela tinha um objetivo. Depois, com a abertura militar, com a chegada dos novos pensadores, enfim, ela perdeu um pouco a sua identidade, ou seja, a educação física para quê dentro da escola? Para formar atletas? Não. Para melhorar a saúde? Não. Para lazer e recreação? Não. E aí começou, dentro de algumas metodologias, algumas abordagens do construtivista, a formação política através da educação física, enfim. E ela acabou, de maneira ou não, de certa maneira, perdendo um pouco a sua identidade. A gente tem que tentar resgatar. E hoje, na minha opinião, né, é o que eu discuto muito com meus alunos, é a ideia de que dentro da escola, a educação física pode retomar isso a partir da saúde pública, com os altos índices que nós temos de obesidade, sobrepeso e assim por diante. Porém, há correntes de pensadores que daí voltam à época de Getúlio Vargas, do higienismo, que seria um higienismo com uma nova roupagem e assim por diante. Mas, repito, na atual forma como ela está desenhada, tanto faz ela ser obrigatória ou não, que a sua contribuição na formação dos jovens é a mesma. Ok. Saldanha tem toda a questão também de tornar as escolas de turno integral. A tua opinião a respeito disso? Não, eu acho que não, eu concordo sim com a questão de repensar o ensino médio, mas o ensino médio tem que ser repensado com aqueles que fazem parte desse processo educacional. E não é um modelo que vai ser implementado a partir de uma medida provisória que muito nos lembra os atos institucionais da época da ditadura, né? Isso até é dito por candidato do PMDB em Porto Alegre, que a gente percebe que existe uma briga entre as frações da burguesia, que tem setores da burguesia que não concordam com
governar por medida provisória. Eu quero só voltar no debate com o professor da questão, sim, os ataques à educação não são de agora. Eles estavam vindo próprio de um governo de conciliação de classes, que foi um projeto falido e que agora nos mostrou que é falido, porque a burguesia, quando ela quer avançar nos seus ataques e atacando a juventude e o conjunto da classe trabalhadora, ela ataca. A questão da educação integral, ela é complexa porque ela marginaliza muito mais, porque nós temos a maioria da nossa juventude hoje que está estudando é uma juventude trabalhadora. Então, isso vai aumentar, obviamente, muito mais a evasão, né? E na minha concepção, eu vejo que todo esse ataque, todo esse conjunto, como escola sem partido, como reforma do ensino médio a partir de medida provisória, ela vem fruto de uma grande mobilização da juventude de 2013 e agora com as ocupações. Uma juventude que não fez a experiência com o governo petista, com o governo de conciliação de classes, e que está se enfrentando contra todas as estruturas, contra todas as formas de opressões internas na escola e também da própria sociedade capitalista. Eu acho que o medo é que a educação ela se torne uma ferramenta de transformação social, que a juventude consiga juntar o saber da produção dos saberes que foi a intelectualidade do mundo, como os pensadores, a filosofia, e que se choque contra a realidade que ela está vendo e que dê uma resposta para ela fazer a transformação ao qual o mundo precisa. Okay. Eu acho que é isso que eu penso, né? Até nós temos o dado que o Brasil tem 1,7 milhão de adolescentes de 15 a 17 anos fora da escola, o equivalente a 16% da população nessa faixa etária. Com a reforma, Gabriela, você acha que isso pode ser que as escolas se vaziem mais ou elas de fato consigam absorver esse público? Não, elas com certeza irão esvaziar mais, né? Por causa dessa ideia das pessoas terem que trabalhar, né? Porque muitos adolescentes eles têm a necessidade de trabalhar para ajudar a família, né? Então, com certeza, esses já irão ser excluídos ainda mais, né? E também tem o fato, né? Da questão, muitas vezes, da forma com que isso vai ser posto, né? Porque eles vão tornar optativos, mas provavelmente o ensino de matemática, o ensino de inglês, o ensino de português, ele vai continuar sendo chato. Sim, porque esse é obrigatório, né? Ainda mais o inglês, que até a reforma prevê que o idioma tem que ser inglês, não pode ser mais espanhol. Isso até chega a ser um pouco contraditório, porque a gente é da América Latina, né? Então, professora Nilda, nós temos também a informação que a senadora Fátima Bezerra, que é do PT de Rondônia, criticou a edição da medida provisória por tratar do assunto que, no seu entender, deveria ser objeto de projeto de lei, que é aquilo que você falava, Saldanha, o fato de não ser uma medida provisória, porque, na verdade, a medida provisória não prevê essa negociação com a sociedade, né? Exatamente. E o projeto de lei é diferente. Nós vivemos um momento bastante bonito, ele foi até polêmico, que foi a discussão sobre a Base Nacional Curricular Comum, em que toda a população pôde contribuir, e nós já estamos com o documento enfim, praticamente finalizado, dependendo de aprovação. Então, nós temos mecanismos, nós temos entidades representativas que estão discutindo, nós temos a academia, nós temos a pesquisa voltada, se intensificou muito a pesquisa sobre o ensino médio, sobre a juventude nos anos 2000. E esses documentos, essas descobertas, essas sistematizações devem ser acessadas. E esses especialistas devem ser consultados. E eu diria assim que talvez o maior especialista que deva ser consultado é o próprio jovem. Então, há esse desejo, como foi frisado aqui, da necessidade da inserção no mundo do trabalho. E talvez não seja a inserção no mundo do trabalho, o trabalho como um princípio educativo para essa juventude. Eu acho que não é esse o caminho, mas é obter os recursos para a manutenção, para a sobrevivência. Então, talvez a questão tenha que ser recolocada. Talvez nós tivéssemos uma qualidade do ensino médio muito mais elevada se os nossos jovens tivessem o direito garantido, assegurado e reconhecido de viver plenamente a juventude, dedicando-se a essa formação, para uma atuação
no presente, mas também na futura inserção profissional. Da mesma forma, eu acho que teria que ter um deslocamento da discussão também sobre a formação de professores. Se a educação física escolar não funciona como está, vários elementos estão implicados aí. A infraestrutura é uma delas. Mas também, talvez, o modo como essa disciplina está sendo ministrada. Agora, o que eu tenho ouvido, o que as minhas pesquisas dizem, é que está havendo uma fuga dos jovens para as ciências humanas. Então, como é que como é que o mundo adulto resolve retirar justamente aquilo que está sendo elemento de reflexão, um alimento para o espírito, um alimento para a compreensão do que se está vivendo, que são as disciplinas de filosofia, de sociologia, de artes e também de educação física, para a compreensão de si nesse contexto contemporâneo. E uma outra discussão que poderíamos fazer é quais seriam os impactos, vamos tentar projetar os impactos da omissão dessas disciplinas no currículo escolar, e talvez assim, em 3 ou 4 ou 5 anos, no futuro da população. Ok. Rapidamente, porque está encerrando, Saldanha, para fazer com que essa reforma de fato seja discutida, é a partir da pressão popular? Eu acho que a única forma que a sociedade conseguiu e conquistou avanços foi através da luta. Eu acho que o único caminho é a juventude organizada com a classe trabalhadora, é barrar todos esses golpes que estão vindo desse governo atual, esse governo claramente antipopular, é um governo que não está atuando e não irá atuar de uma forma que vá atender os interesses das classes sociais e da juventude, das classes populares. Não. Ok. Gente, infelizmente o programa está encerrando. Eu agradeço a participação de todos e todas. A gente se encontra num próximo programa, lembrando que o Fórum das Licenciaturas da Universidade de Caxias do Sul fez uma nota de repúdio à medida provisória 746, que você pode acessar no site da UX. Até mais. A gente se encontra.